Oração e missão, adoração prática, servir a Deus e ao próximo. Primeiro eu preciso colocar um pouquinho a progressão do meu entendimento de missão. Eu recebi as primeiras noções de missão. Em 1973 foi a primeira palestra oficial que eu vi sobre missão. Minha conversão foi em 1972. Em 1973, o pastor que me batizou, o pastor César Tomé, da Igreja Batista Paulistana, lá na Aclimação, ele convidou um companheiro de fundação de um fórum conhecido como Fraternidade Teológica. E um dos fundadores dessa fraternidade teológica, além do bispo Robson Cavalcante, faleceu recentemente, de uma maneira bastante difícil e violenta lá no Nordeste, que caminhou junto à Igreja Anglicana, e o Robson Cavalcante foi obreiro também da Aliança Bíblica Universitária, onde eu trabalhei por 9 anos. Junto com a fraternidade, o pastor César Tomé, o Alfredo, o bispo Robson e talvez a maior referência da teologia sul-americana, ainda um pouco desconhecido fora do Brasil, mas felizmente com os primeiros textos traduzidos para o inglês, René Padilha. René Padilha, que se tornou um dos mentores e de quem escreveu textos que foram estudados e documentos que foram produzidos em Lausanne, em 1974, no Pacto de Lausanne, que foi escrito, o primeiro fórum internacional sobre missão integral. Então, um ano depois da minha conversão, eu recebi essa informação e essa visão da missão integral. E isso nós vamos conversar um pouquinho sobre ela, com aquilo que nós vamos elaborar juntos. Esse foi o meu primeiro despertamento para a missão, e eu fiquei encantado, fascinado com a maneira como ele expôs, e aquilo que já começava a ganhar corpo no meu coração. No final de 73, num culto de missões nacionais, que essa era uma das vertentes mais fortes da denominação batista, e ainda é hoje, talvez seja o segmento que melhor funcione dentro de uma denominação histórica, que é a junta de missões nacionais e estrangeiras. Eu senti o chamado de Deus para um culto de missões. Tanto que em 74 viajei com Vencedores por Cristo, depois em 75, um ano viajando por esse país, período pré-vestibular, quer dizer, eu já fui antes de uma opção profissional, eu já estava desperto para a questão de missões. Isso foi ganhando corpo, foi ganhando mentores nessa caminhada, dentro de Vencedores, missionários da CEPAL, Serviço de Evangelização para a América Latina, dentre os quais se inclui o próprio Jaime Kemp. Depois, dentro da Aliança Bíblica Universitária, e esse material e essa visão de missões sendo produzida pelo Valdir Stonagel, pelo Paul Freston, pelo próprio Robson Cavalcante, que foi aprofundando um pouco mais essa questão da missão. Até chegar em 1998, depois de quase 12 anos de pastorado no Projeto Raízes, Deus nos levou lá para o Canadá, para o Regent College, onde eu creio que a visão de missão mais densa e mais profunda ganhou contornos no meu coração. Dr. James Houston, fundador da escola, hoje já com quase 90 anos, ele conseguiu, de uma maneira muito paciente, passar para mim que a missão ela é uma continuidade natural da sua vida.
entender Mateus capítulo 28, indo, pois, fazendo discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não significava necessariamente uma mudança imediata geográfica. Porque a igreja ganhou essa visão de que missão é você se desinstalar do seu lugar geográfico onde você está, muitos se desmobilizaram em relação a missões. A pessoa fala assim: eu não sou missionário. Missionários são aqueles que eu sustento, que estão em Jerusalém, estão em Samaria e até os confins da terra. O que aconteceu? De saída, nós já nos desqualificamos. Nós dissemos assim para a igreja: não, missionários são aqueles que nós vamos enviar. E quando você vai estudar o texto de Mateus capítulo 6, numa exegese bem, 28, numa exegese bem feita, você percebe lá que a palavra é o seguinte: continuem com as suas vidas, onde vocês estão, façam discípulos. Opa, quer dizer que então, de saída, nós, além de adoradores, além de cristãos, além de discípulos nessa progressão, fomos criados para adorar, somos cristãos, vamos seguindo Jesus, vamos aprendendo a ser discípulos de Jesus, e agora, missionários. Todos nós somos chamados para sermos missionários, e todos nós devemos ser missionários. Por quê? Indo, pois, lá na Vila Madalena, lá em Pinheiros, indo, pois, lá na cidade universitária, onde você está estudando, indo, pois, lá para a Microsoft, para a IBM, onde você trabalha, indo, pois, né? E alguns eu vou separar para ir para Samaria, até o confim da terra. Só que é o seguinte: a igreja interferiu nesse processo na formação teológica e tentou dizer que existe um exército todo especial que desqualificou a igreja novamente. Não, você é missionário meia boca, mas o missionário mesmo é aquele que vai largar tudo, que vai fazer teologia e depois que tiver o seu curso teológico vai para o campo missionário. Eu tenho uma amiga que fez esse caminho comigo, eu fiz esse papel aí, junto com o Guilherme Quera, uma moça chamada Margareta de Wardana, que um dia falou assim: olha, já está na hora, eu estou lá na Philips, 17 anos. Eu falei: então, você foi chamada para ser luz do mundo, a Philips também. A Philips também tem essa vocação, você não precisa sair de imediato. Mas aí, eu falei: não, alguma coisa mais específica. Eu falei: tá bom, por que você não vai então para a faculdade teológica e faz lá um curso de missões, que nesse momento é um curso bem estruturado. E ela foi. E depois não largou mais do meu pé. Eu me lembro da Margareta, né, saindo do Brasil, sem apoio da igreja onde eu pastoreava também, no meio de um congresso de missões. No meio de um congresso de missões. E ela foi para a sua primeira jornada missionária com patrocínio da Philips, pelo menos do presidente, do vice-presidente, que comprou passagens para ela e que disse a ela assim: ó, tudo bem, eu estou investindo na sua vida, mas você precisa passar lá na Malásia, porque eles precisam do teu evangelho lá. Então, espera um pouquinho. Se eu for separado também, eu não preciso ir só com um teólogo, com um pastor. Eu vou me habilitar ao campo de missões sendo um bom profissional. Deus precisa de cristãos profissionais, porque quando chegar lá no campo missionário, talvez você não tenha nem a oportunidade de fazer ou de se reunir num templo, numa igreja. Mas você vai poder atuar como professor, você vai poder atuar como enfermeiro, você vai poder trabalhar na ciência da computação, você vai poder trabalhar como administrador, você vai poder trabalhar num monte de coisas. Então, eu não sei se eu falaria hoje para um jovem numa comunidade o seguinte: vai para a faculdade teológica. Eu não falaria isso. Por quê? Porque mudou o meu conceito. É isso mesmo. O segredo é da simplicidade. Indo, pois, façam discípulos. Eu estou tocando numa banda de MPB. Façam discípulos. Eu estou agora no grupo de street dance. Façam discípulos. Eu estou jogando agora, beisebol no time daqui. Façam discípulos. Indo, pois,
façam discípulos de todas as nações. Discípulos de quem? Esse é outro conceito que demorou para cair a ficha, né? Porque você encontra algumas pessoas, esse aqui é meu discípulo, esse aqui é meu discípulo, esse aqui lá é meu discípulo, o discípulo nosso que nós fizemos aqui na ABU, na Investidores, o discípulo. Fez errado, cara, porque a Bíblia fala que é fazer discípulo de Jesus, não os seus. Os caras têm que ser seus imitadores, mas vocês dois têm que ser discípulos de Cristo. Se você está fazendo discípulo só para a igreja metodista, está errado. Se, como discípulos de Cristo, eles decidem depois servir na igreja metodista, glória a Deus. Então, eu estou compartilhando isso porque houve uma mudança. Em todos esses caminhos e mentores, houve palavra de Deus mesmo. Mas eu estou absolutamente convicto de que quando você fala de missões, é classe de princípios básicos. O cara converteu, você está fazendo a famosa classe de catecúmenos, você já tem que conversar com a pessoa. Agora, foi convertido a Cristo para ser o quê? Um adorador, um cristão, um discípulo e um missionário. É coisa básica. O que vai acontecer? Que quando você estiver na sua vocação profissional, tiver que escolher alguma coisa, o que está por trás disso é, onde Deus me quer como missionário? Mas meus pais nem sempre tiveram essa convicção. Eles queriam que eu fosse bem sucedido. Eles querem que eu seja o melhor da turma. Eles querem que eu tire o primeiro e o segundo lugar. E entre na melhor faculdade. Por quê? Inclusive, eu passo 1 ano, 2 anos sem pisar no templo, porque a prioridade é fazer lá todas as coisas para poder entrar no vestibular. E eu vivi isso com a ABU. Trabalhei muito com coreanos, com japoneses, com chineses. Eu me lembro muito bem de uma moça que sumiu, porque ela, coitada, ela não entrou nem na Pinheiros nem na Paulista, ela só entrou na Santa Casa. E ela sumiu, tivemos que sair pelo Brasil procurando, porque ela tinha vergonha de encarar os seus pais, que esperavam que ela tivesse entrado na Pinheiros e na Paulista. Porque a prioridade dela era a formação dela. Eu não jogo mais esse jogo para adolescentes e para jovens, não. É assim, olhe como você vai poder servir a Deus com a opção que você vai fazer. Se os seus pais têm essa visão, glória a Deus. Se não tem, vão ter que aprender no caminho. Por quê? Porque os filhos são do Senhor, herança do Senhor. A Karen e o Natan não são minha herança. São herança do Senhor. Eu tenho que lidar bem com essa herança do Senhor. Para aprenderem a amar o Senhor, a servir ao Senhor, a serem discípulos do Senhor e serem missionários do Senhor. E eu tenho convicção que meus filhos fizeram as suas opções com esse pano de fundo. Muito bem, então nós estamos falando sobre adoração e missão. Uma pequena introdução, já poderíamos encerrar, né? Mas, você vai chegar no campo missionário, você vai ter que servir. Minha primeira experiência missionária transcultural foi em Moçambique. Aí entramos pelo Zimbábue, pelo sul, num carro, num Passat amarelo, porque pelo menos o pessoal não jogava bomba nos carros da Cruz Vermelha, e da World Vision, na visão mundial, trabalhava. Aí no primeiro lugar que eu parei, era um lugar de refugiados, de órfãos, 400 órfãos, e tinha lá uma casa térrea, que era o melhor hospital da região, país em guerra civil. Tinha uma enfermeira da Jocum, uma enfermeira católico-romana, e eram as melhores médicas da região. Chegava lá com gente sem braço, eram elas que atendiam. Chegava lá com gente com tiro, eram elas que atendiam. Se chegava gente com câncer, não tinha ajuda de lugar nenhum, eram com elas mesmo. E quanta gente foi curada no meio da guerra civil lá, por quê? Porque elas se colocaram à disposição, e eu descobri que Deus também, esse é um testemunho meu, se bate bem com a sua teologia, eu não sei, mas que Deus as equipou com um dom de cura para aquela realidade. Falou, nós não tínhamos esse dom de cura fora, mas foi nos dado lá, porque era nós ou era nós mesmos.
Só que quando eu cheguei lá, tinha uma moçambicana com um nenenzinho no colo, tentando dar o leitinho dela lá, já bem fragilizada, e ela foi me apresentar para aquela moçambicana que ajudava. Quando ela foi me apresentar para a moçambicana que estava lá com o nenenzinho no colo, ela já tinha morrido. Ele falou: Nelson, ela morreu. Você pode enterrá-la para mim? Ixi, mas eu não fiz essa matéria na faculdade teológica. Eu não sei ser coveiro, como é que é? Como é que eu vou ver? E a primeira coisa que eu fiz em missão foi virar um coveiro. Foi enterrar uma pessoa. Quando você chega na experiência missionária, você tem urgências que você chega pensando e fala assim: se eu pudesse voltar para o meu país e fizesse aquilo e fizesse isso, eu teria outra visão, né, da experiência missionária no campo. Muito bem. Missão, comunhão, testemunho, evangelização, discipulado e serviço. Basicamente, missão quer dizer atividade divina que surge da própria natureza do Deus triuno que deseja se relacionar com suas criaturas. Então, na minha compreensão bíblica, missão começa no coração de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que desejaram se revelar, desejaram se relacionar com suas criaturas, desejaram a nossa existência. Então a missão não foi uma grande ideia de algum teólogo, de algum missiólogo, não. A missão nasceu de um coração de Deus Pai, Filho e Espírito Santo que desejam se relacionar e se revelar. O Deus vivo na Bíblia é aquele que se revela e que envia. Ele enviou os seus profetas a Israel, enviou o seu Filho ao mundo. Este, por sua vez, enviou os apóstolos e a igreja. E enviou também o Espírito Santo à igreja para nos capacitar. E hoje nos envia para fazermos missão. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E como é que o Pai me enviou? Em primeiro lugar, o Pai me enviou como ser humano. Então, missão pressupõe de saída encarnação. O Pai quis se revelar e assumiu, segundo Filipenses capítulo 2, a forma de homem, foi reconhecido em figura humana. Portanto, não há a possibilidade de sermos missionários se nós não assumirmos a nossa humanidade. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Eu envio agora a vocês como ser humano. Timóteo diz que a salvação vem por Jesus Cristo, homem. O que você está querendo dizer com isso, Nelson? Que eu preciso confessar a Cristo como Senhor, confessar a Cristo como Salvador e confessar a Cristo como 100% homem. Há cristãos evangélicos protestantes que não assumiram que Jesus foi 100% homem, que Jesus foi tentado, que Jesus passou lutas e privações, que Jesus se identificou conosco na experiência humana. Então você não é enviado como um avatar, você não é enviado como um Robocop, você é enviado como um ser humano. Mas eu, Senhor, você, com a sua humanidade, com as suas falhas, com os seus pecados, com as suas limitações, você está sendo enviado como ser humano, porque eu enviei o meu Filho como ser humano. Assuma a sua humanidade. E quando você assume a sua humanidade, você pode dizer: opa, então eu estou dentro daquele projeto de Deus de se revelar a todas as raças, tribos, línguas e nações. É com você mesmo. É com esse que eu vou pregar na terra. Traduzindo, é nós. Não, mas vai o... Não, mas aquele cara é um santo, homem de Deus. Não, é um santo, não. É um homem santo. Ele vai como homem, ela vai como mulher. Com as suas limitações.
Então Deus enviou o seu Filho, em primeiro lugar, como ser humano. Amém, irmãos? Amém. Por quê? Porque você vai conhecer a história de missões, você vai perceber um monte de canelada missionária que os missionários deram. E desde o início. E os apóstolos já tiveram que ser ali, caminhando com Jesus, porque os caras gostavam de fazer coisas que não eram mesmo o que Deus gostaria que fizessem como apóstolos. E Deus falou assim: eu vou gastar meu tempo com esses discípulos, eu vou andar perto deles, eles vão conviver comigo, eles vão desenvolver comigo 3 anos de ministério. E eles vão perceber que eu sou igual a eles. Que eu sinto fome, que eu sinto sono. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que pensar é: o Pai enviou a Jesus como homem. Encarnação. Não dá para mandar recado só pela rede social dizendo: olha, eu amo você. É mesmo? Vem aqui, vai. Me dá um abraço que eu vou entender mais do que os seus mensagens no Face. Quando você me deu o abraço, eu entendi que você me ama. Tem toque, tem presença, tem humanidade. Segundo, Deus enviou Jesus como um ser integral. E essa integralidade nos leva a ter uma visão de buscarmos com o nosso caráter, com o nosso temperamento, com as opções e decisões de seguirmos os valores absolutos de Deus e a sua palavra, buscarmos integridade. Por quê? Porque isso é o que carece hoje o Brasil, a nação, o mundo, de pessoas o quê? Íntegras. As pessoas íntegras, elas constrangem e fazem com que portas se abram. Eu coloquei outro dia no Twitter, né? Um vento de integridade no Brasil hoje por 4 anos seria legal, né? Aí o pessoal fica lá lutando: nós não queremos rede, nós não queremos a Marina Silva. Não dá para ter uma pessoa íntegra. A coisa está tão corrompida porque uma pessoa íntegra incomoda. Então Jesus foi enviado como um ser integral para viver com integridade, fazendo missão. Então ele me enviou como homem, enviou como um ser integral. O que acontece com isso? Se me enviou como ser integral, ele vai me enviar com os meus desajustes ainda. Mas eu queria servir a Deus e ir para o campo missionário quando tudo estivesse bem equilibrado. Não dá. Não dá. Você vai ter que servir a Deus com o que você é hoje, com as suas questões ainda não resolvidas, com a sua sexualidade ainda totalmente não resolvida. Há pessoas que têm crises no campo missionário com a sua identidade sexual. Mais do que isso, há pessoas que não foram por causa do seu gênero. Por quê? Porque o nosso ministério não envia mulheres. E as minhas 2 heroínas e referenciais primeiras, que foi a Antônia Leonora Vandermeer, a Tunica, que se aposentou agora do CEM, do Centro Evangélico de Missões, de herança holandesa, foi para Angola, branquinha, branquinha, branquinha com a sua herança. Você fala em Tunica, em Angola, todo mundo sabe quem é, Ana Alzira, que a minha denominação batista não queria enviá-la, a sua igreja local não queria enviá-la, ninguém queria enviá-la, ela é mulher. Ela foi lá, Deus me chamou e foi. Você fala Ana Alzira em Angola, todo mundo sabe quem é Ana Alzira. Pelas enfermarias, pelos hospitais levantados, pelas escolas levantadas, pelo ministério de uma mulher. Ela não foi com todas as áreas da sua vida resolvida. Não, mas ela foi lá com a família dela, já foi com o marido, já foi com a sua esposa. Já foi com toda a formação que era necessária. Não tem coisas que você vai descobrir no caminho. Mas
Eu esperava que eu tivesse coragem. Não, mas Deus usa pessoas que ainda têm um espírito de covardia, para depois Ele nos dar um espírito de ousadia. Deus usa covardes. Eu acho que eu estou aqui por causa disso, porque Deus mudou isso no meu coração. Deus enviou Jesus não só como homem, mas enviou Jesus em santidade. Você quer ser um missionário? Não tem jeito. Você tem que ser uma pessoa, um homem ou uma mulher, que medita na palavra de Deus, que tem uma vida de oração, que jejua, disciplinas espirituais, que comunga, disciplina espiritual. Meditar na palavra, oração, jejum, comunhão no corpo, claro. Porque a igreja envia, você é enviado para fazer parte da comunidade da fé. Você tem que buscar uma vida de santidade. Porque quanto mais eu me aproximo do caráter de Deus, de quem Deus é, eu vou cumprindo o propósito para que eu fui criado. Lembra que nós fizemos um estudo sobre adoração alguns minutos atrás? Obviamente você percebeu que eu não cheguei até onde eu precisava chegar. Mas por que você está sendo enviado para o campo missionário? Por que você está sendo enviado para a sua universidade, para o seu condomínio? Por que você está sendo enviado para Angola, para a Indonésia? Sabe por que você está indo? Não é para comunicar o Evangelho. Alguém pode abrir aí Romanos capítulo 8? Romanos capítulo 8. O 28 você sabe de cor, não sabe? Vamos lá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Perfeito. E todas as coisas cooperam para 29, de cor, vamos lá? Porquanto fomos predestinados para sermos o quê? Conforme a imagem do seu Filho. Sabe por que Deus está querendo te levar para o campo missionário? Para você ser igual a Jesus. Sabe para que Deus te mandou para Philips do Brasil trabalhar com aquele chefe chato, que está sempre te ameaçando e às vezes fazendo quase que abuso no seu trabalho, que você não suporta? Sabe por que Deus te colocou lá? Para você ser mais parecido com Jesus. Propósito inicial. Quando você fala, eu quero ser um adorador, eu quero ser um missionário, eu quero ser uma pessoa santa, eu estou dizendo assim, eu quero ser uma pessoa mais parecida com Jesus. Eu quero ser um adorador, então eu quero tocar bateria, oro, nada disso. Toda vez que você ora, Senhor, eu quero ser um adorador, você está orando assim, eu quero ser pai igual a Jesus. Porque Jesus se ofereceu, Jesus se doou, Jesus fez a vontade do Pai e foi até aquela cruz, Jesus se colocou como servo de Deus. Ah, entendi. Quer dizer que se eu vou ser um missionário ou uma missionária, eu preciso buscar uma vida de santidade que me torne mais parecido com Jesus. Esse é o propósito de Deus na sua vida. Você não está no campo missionário, estou indo para levar a palavra do Senhor, eu sou imprescindível na obra missionária, eu já disse ao Senhor, sem mim nada podeis fazer, Senhor. Que isso? Isso é doença, você está com sentimento de messianismo, pode ir dormir inclusive. Vai dormir, irmão. Foi isso que o Dr. Paul Stevens, que escreveu o livro A Hora e a Vez dos Leigos e os Outros 6 Dias, foi meu professor lá no Canadá. A melhor maneira que você pode entender esse Deus que trabalha e que não depende de você é quando você acorda. Você dormiu lá 5, como eu, né? Quando eu durmo 5 horas faço uma festa. Tem gente que dorme 8, 9, 10 horas. E eu dormi. Agora vamos correr. Não precisa correr não, porque quando você dormiu, não dormiu o guarda de Israel. Quando você dormiu, o Espírito Santo estava livre. Quando você dormiu, a palavra de Deus está livre. Quando você dormiu, Deus levantou outros homens e mulheres e no sopro dele, no tempo Cronos e Kairos, Deus continuou fazendo a sua obra. Aí você acordou e Deus falou assim, ok, vamos continuar juntos?
Eu continuei fazendo a minha obra. Se você acha imprescindível, pode dormir, cara. Então, quando você é chamado para ser um missionário, você diz para Deus: Deus, obrigado, porque isso é uma honra e um privilégio. Não é porque o Senhor depende de mim. O Senhor me deu essa honra de fazer a obra junto com o Senhor. Então é assim, Deus nos envia ao mundo em santidade. Deus nos envia ao mundo com disponibilidade. Senhor, eis-me aqui, Senhor. O Senhor tem o direito de conduzir a minha vida como o Senhor quiser. Eis que estou à porta e bato. Dê uma chance para Jesus. Coitadinho dele lá fora. Para com essa ideia. Deus tem todo o direito de conduzir a sua vida. Deus te criou para a glória dele. Ele tem todo o direito. Oferece a sua vida, disponível para ele fazer o que ele quiser. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Na humanidade de vocês. Eu envio vocês com integridade, para serem referenciais de integridade. Eu envio vocês porque vocês foram separados para serem santos. Para que as pessoas possam entender que é possível viver com Deus e como Deus aqui na terra. É possível para pessoas, seres humanos comuns como eu e você. E eu envio vocês porque vocês estão disponíveis para fazer o que eu espero que vocês façam e sejam como pessoas. Por isso que Deus coloca corintiano na torcida do Corinthians para evangelizar. Os corintianos precisam se salvar, gente. E aí Deus te coloca lá na galera para dizer: irmãos corintianos, Deus é fiel, mas não é da fiel. Os palmeirenses também precisam aceitar Jesus. Dois importantes aspectos sobre os quais precisamos considerar. Jesus nos envia ao mundo como discípulos e nos envia ao mundo para fazer discípulos e servir. Em seu ministério público, Jesus proclamava o reino e também as implicações desse reino. Saciava bocas famintas, lavava pés sujos, curava enfermos, confortava melancólicos e deprimidos, ressuscitava mortos, colocando-se de forma altruísta a serviço de todos e dos outros. O Espírito do Senhor está sobre mim. Para pregar boas novas aos pobres quebrantados de coração, a todos os cativos, libertação. Consolo aos que choram, que estão sem esperança, falar de todo amor e justiça, curar a alma e o corpo de todos os pecados, trazer alívio certo aos cansados. Chamou a todos nós para falar do tempo em que salvará todo o povo. Juízo de Deus, correta vingança aos que negaram sua verdade. Chamou a todos nós para falar de um tempo em que salvará todo o povo. Juízo de Deus, correta vingança aos que negaram sua verdade.
Jesus assumiu o coração de servo, que é o que devemos fazer. No papel de servo que vemos a síntese perfeita da evangelização e da ação social. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10. Nós somos feitura de Deus, nós somos poema de Deus, nós somos inspiração de Deus. Deus se inspirou e criou a Tininha, Deus inspirou e criou a Denise, Deus inspirou e criou a Margareta, Deus se inspirou e criou o Nelson, para sermos poema de Deus. Você já parou para pensar que você é um poema de Deus? Pode? Você é pura poesia de Deus. Sabe por quê? Porque essa poesia vai fazer com que você seja canal e instrumento do socorro, da misericórdia e de esperança para aqueles que estão sem esperança. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Adoração racional é você oferecer o seu corpo em sacrifício vivo. Para quê? Para que você possa ser transformado por Deus, transformado pela renovação da vossa mente, experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente e não vos conformeis com esse século. O que Deus está dizendo? É que você tem que ser um cristão evangélico protestante. Protesta aí, irmão. Eu não me conformo, eu vou estar na rua. No dia que a igreja se levantar e falar assim: nós não aceitamos mais a prostituição infantil. Nós não aceitamos o mundo como está. Eu não aceito pessoas de terceira e quarta idade abandonados pelo nosso Estado. Não vos conformeis com esse século. Eu não me conformo com drogas em todos os níveis sociais e nós assistindo sem dizermos nada. Não me conformo com esse século. É por isso que eu estou apresentando o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou sair aí e dizer: vocês que têm autoridade, que confundiram poder com autoridade e que são corruptos, não é assim que o Senhor quer. Não é assim. Se queremos experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, precisamos entender esse texto, como ele está escrito. A vontade de Deus, irmãos, ela é boa, agradável e perfeita para Ele. Nem sempre a vontade de Deus é boa e agradável para nós. Mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para Ele. Para fazer o quê? Para sermos praticantes da palavra. Tiago capítulo 1, versículo 27. A adoração horizontal é essa: visitem os órfãos e as viúvas das suas aflições e guardem-se incontaminados do mundo. É servir a Deus com a prática de boas obras, encarnar o amor de Deus com santidade. Tiago pega pesado. Vocês ficam com esse negócio de que a adoração é cântico, que a adoração é reunião, é ajuntamento solene. Versículo 18, capítulo 1, 19. Se você acolheu a palavra em voz implantada, vocês estão hoje servindo ao próximo. O texto diz: se você não acolheu a palavra implantada, você é um esquentador de banco de comunidade. Você acolheu a palavra? Você converteu mesmo? Então não devia estar faltando sangue nos bancos de sangue dos hospitais aqui. Não deveria ter creche aqui pertinho, sem ninguém lá investir e estar gastando tempo com essas pessoas. Não devia ter asilo sem gente, sem cristão lá cuidando. Porque se 40 milhões de evangélicos que se dizem cristãos, adoradores ou missionários estivessem sendo o que precisam ser, nós não estaríamos nesse caos desse país. Então eu desconfio que muitos de nós evangélicos estamos vivendo a religião, mas não a fé. Porque se acolhemos a fé, nós estamos servindo. É nossa agenda. Equipe pastoral reunir e falar: qual é a nossa agenda? Bom, essa aqui é a nossa. Para tocar o barco, para fazer aqui o nosso grupo andar. Mas qual é a agenda do reino? O que deve ser prioridade para o reino?
Vamos rever nossa agenda. É a cultura do reino, são os valores do reino. Mateus capítulo 5, 6 e 7. É o sermão do monte. É tudo que você precisa conhecer e decorar, para não esquecer. Mas a gente não decora Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. São 3 capítulos de cor. Mas um menininho de 12, 13 anos já decorou o Corão. E o judeu que foi criado do lado de um bom rabino, ele conhece os mandamentos. Mas nós não acolhemos nem a palavra, porque a gente não lê. Como é que eu vou decorar 3 capítulos e saber o que Deus quer da minha vida? Mateus capítulo 5, 6 e 7, o sermão do monte, a essência do evangelho, é o que Deus espera de nós. Evelyn Underhill, no seu livro Adoração Orgânica, ela diz que a nossa presença sempre terá uma resposta orgânica, porque vai fazer com que a igreja cresça e seja aperfeiçoada, mas ela vai ter também uma dimensão, uma repercussão social, aonde existem cristãos, existem transformação. Por quê? Porque a igreja é uma comunidade de pessoas que, transformadas, ajudam a transformação onde nós estamos para ser sal e luz do mundo. Então não dá para falar de missão sem falar em serviço. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tiago capítulo 2, versículo 8. Ame ao próximo como a vocês mesmos, porque se vocês estiverem fazendo isso, vocês estão cumprindo a lei do reino. Missão significa, portanto, tudo aquilo que a igreja é enviada ao mundo para ser e fazer. Ela abriga a dupla vocação da igreja, que é o ser sal da terra e luz do mundo. Adoração e missão envolve nosso compromisso com Deus. Adoração e missão envolve nossa devoção pessoal. Adoração e missão envolve nosso testemunho, presença e prática de boas obras. E o resultado da obra de missões e cumprimento da missão é a adoração a Deus em todas as culturas. Em nome de Jesus. Amém. Temos bastante coisa para refletir, né? Para conversarmos essa semana, nos grupos pequenos, nos ministérios. Não esquecendo disso. Somos enviados como seres humanos, somos enviados como pessoas íntegras, somos enviados como pessoas separadas para Ele, sendo santas, e somos enviados porque estamos com o nosso coração e a nossa agenda disponível para sermos o que precisamos ser e fazer para a sua glória. Pai, muito obrigado por esta manhã, obrigado pela comunhão com os meus irmãos, obrigado porque o Senhor tem usado a vida de cada um aqui para o engrandecimento e o crescimento do Teu reino. Senhor, levanta nesta comunidade uma geração de adolescentes, de jovens que venham a Te servir com aquilo que serão. Que tenham vidas bonitas, que sejam transformados na sua humanidade, que decidam ter uma vida de santidade, que cultivam a devoção, a oração, a meditação, a comunhão, que oferecem a sua humanidade, que se colocam disponíveis para fazer a Tua obra. Solteiros adultos, jovens, casais, profissionais, pessoas que já têm uma quilometragem maior rodada, mas que são Teus filhos e missionários, que podem ser muito usados pelo Senhor, muito. Pai, o Senhor tem todo o direito de conduzir a nossa vida, de dizer para nós que precisamos ficar em Jerusalém, de dizer para nós que precisamos ir para Samaria, de dizer para nós que precisamos ir até os confins da terra. Usa a Tua igreja, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor quer e deseja que existam adoradores em todas as nações, que reconheçam o Senhor, que se submetem à Tua autoridade, que possamos fazer aquilo que o Senhor espera de nós até que o Senhor venha.
derrama do teu Espírito e nos capacite. Usa e multiplica os pães e peixes que oferecemos ao Senhor, que são poucos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.